Em uma igreja metodista em Memphis, uma coisa muito estranha começou a acontecer. No começo, ninguém deu muita importância, mas com o tempo ficou claro que tinha algo errado ali. Os responsáveis achavam que era só uma brincadeira sem graça. Só que um funcionário resolveu prestar atenção de verdade. E foi aí que eles descobriram algo muito mais sombrio acontecendo dentro da igreja. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago casos de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para a história de hoje. Em fevereiro de 1982, um homem chamado Sam Drash, de 42 anos, entrou no seu escritório pela manhã. Ele ficou parado e olhando para a mesa com uma cara de quem não acreditava no que estava vendo. A tigela de castanhas, que ele sempre deixava cheia, estava completamente vazia. O Sam trabalhava como diretor de uma escola que ficava dentro da igreja, e o lugar era gigante, então você poderia passar o dia inteiro lá sem conseguir ver todo mundo. Como ele passava o tempo inteiro trancado no escritório e cercado de papéis, ele adquiriu o costume de beliscar sempre alguma coisa. E a única opção que ele percebeu que poderia ser mais saudável para ele era aquele mix de castanhas. Então sempre ele já tinha esse costume. Ele enchia os potes de castanha, comia durante o dia inteiro e antes de ir embora, ele enchia novamente. Mas naquela manhã, assim que ele viu o pote vazio, ele ficou muito confuso, porque ele tinha certeza que tinha enchido na noite anterior. No começo, ele não acreditou que aquilo fosse nada demais. Provavelmente alguém teria entrado lá, pegado as castanhas e ido embora. Então, por esse motivo, ele decidiu sair do escritório e ir até a cozinha. Quando ele entrou, encontrou o cozinheiro que estava cortando legumes, como sempre. Os dois se cumprimentaram rapidamente e o Sam foi direto para o armário onde ficavam as castanhas. Só que quando ele abriu a porta, todo o pacote tinha desaparecido. E o pior de tudo é que não era só o dele. Várias outras coisas também tinham desaparecido e o armário já estava meio que vazio. Ele ficou muito confuso naquele momento e perguntou para o cozinheiro se tinha tido algum evento no dia anterior que justificasse aqueles armários todos vazios. O cozinheiro parou de cortar os legumes naquele momento, olhou fixamente para o Sam como se ele tivesse muito aliviado e disse que ainda bem que uma outra pessoa também tinha notado aquilo, porque ele já não sabia o que pensar. Ele disse que já tinha percebido que durante muito tempo algumas coisas estavam desaparecendo, como um pacote de bolacha, um punhado de amendoim, mas que nas últimas semanas a situação tinha se agravado muito e até mesmo os alimentos que estavam dentro da geladeira estavam desaparecendo. E foi exatamente por esse motivo que ele passou a trancar a geladeira com um cadeado, justamente para evitar que alguém, provavelmente crianças, entrassem lá sem a sua autorização. E ele ainda comentou que na noite anterior tinha guardado um pedaço de presunto bem grande dentro da geladeira e que ela ficou trancada, mas que naquela manhã aquele pedaço tinha desaparecido. O Sam pensou que poderia ser apenas um engano, mas o cozinheiro levou ele até a geladeira e mostrou o espaço vazio que tinha um presunto poucas horas antes. E foi a partir desse momento que o Sam percebeu que realmente tinha alguma coisa muito errada. Ele não sabia o que estava acontecendo ali, mas tinha certeza que aquilo não era apenas uma coisa comum. Depois de ver aquele espaço vazio, o Sam também descobriu que o cozinheiro já tinha relatado isso para os administradores da igreja. Naquela mesma manhã, os administradores disseram para o cozinheiro que iriam investigar o que estava acontecendo, mas que provavelmente isso era só uma coisa de criança ou até mesmo uma brincadeira sem graça. O Sam saiu de lá muito irritado, e não só porque ele teria que passar o dia inteiro sem comer nada, mas também porque a ideia de crianças invadindo cozinhas e também o seu escritório era muito ruim de pensar naquele momento. E o pior é que todos esses lugares ficavam trancados, a geladeira com cadeado e a sala dele também ficava fechada. Então, ele pensava naquele momento que provavelmente eles conseguiram fazer uma cópia da chave ou conseguiram alguma coisa para abrir esses lugares. E o pior, isso já tinha passado de uma brincadeira e era uma grande falta de respeito. Ele até pensou em chamar as crianças para conversar com elas e explicar toda a situação. Mas por fim, ele só decidiu falar com os administradores para que eles trocassem a chave do cadeado da geladeira para que isso não acontecesse novamente.
Alguns dias já tinham se passado. No dia 3 de março, o Sam chegou novamente para o seu serviço na escola. E naquela manhã ele caminhava pelos corredores. Nas noites anteriores, nada de estranho tinha acontecido. Tudo estava intacto. Os armários não tinham alimentos faltando, a geladeira também, e estava tudo tranquilo. Tudo indicava que o problema tinha sido resolvido, e o Sam, naquele momento, pensava que talvez quem estivesse fazendo aquilo só precisava saber que as pessoas estavam prestando a atenção. Mas assim que ele passou pela cozinha, o cozinheiro já chamou ele dizendo que precisava mostrar uma coisa. Naquele momento, ele parou e, pela voz do cozinheiro, já sabia que aquilo não seria uma boa notícia. Sem dizer uma palavra, o cozinheiro apenas apontou para a geladeira que estava aberta em um espaço vazio, aonde deveriam ter várias garrafas de refrigerante que simplesmente tinham desaparecido. O Sam respirou muito. A situação não era nada boa, e a única certeza que ele tinha é que aquilo não tinha sido resolvido ainda. Só que o cozinheiro disse que não era só isso. Mesmo com as fechaduras novas, alguém tinha conseguido entrar. E agora também parecia que estavam mexendo nas coisas pessoais dele. E o mais estranho dessa história inteira é que as chaves só tinham sido entregues para os administradores. E com toda a certeza, eles não fariam isso. O cozinheiro ainda contou que todas as noites, assim que ele terminava o seu turno, ele tirava os seus sapatos e o avental e colocava em um determinado canto da cozinha. E todas as manhãs, assim que ele chegava, elas estavam no mesmo local. Só que nos últimos dias, as coisas dele foram encontradas em locais muito estranhos. O sapato ficava em cima do balcão, o avental foi jogado em um lugar que não era para estar. E a única coisa que ele entendia naquele momento é que parecia que quem fez aquilo fez de uma forma proposital. O cozinheiro achava tudo aquilo muito estranho. E o Sam percebeu naquele momento que aquelas coisas que estavam acontecendo não era coisa de criança. Até porque, se uma criança fosse até lá, ela não ia querer que o adulto descobrisse aquilo, então ela não moveria os objetos de lugar. Ela apenas pegaria uma coisa e sumiria com aquilo. Mas aquela situação era totalmente intencional. Assim que ele ouviu toda a história, o Sam saiu direto da cozinha e foi conversar com os administradores. Ele sugeriu que eles trocassem todas as fechaduras, até porque ele já nem sabia mais o que fazer. Ele saiu de lá e começou a caminhar em direção ao seu escritório, e ele pensava a todo momento que aquilo não era possível ser uma criança. E assim que ele chegou, abriu a porta, percebeu que tinha algo lá dentro que não estava na noite anterior. Bem no centro da mesa, em cima do seu caderno, tinha um papel toalha dobrado. E assim que ele pegou aquele papel e abriu, percebeu que era um bilhete. E as letras estavam trêmulas, como se a pessoa tivesse feito aquilo de uma forma muito rápida. Assim que ele sentou e começou a ler, naquele mesmo instante, o Sam ficou apavorado. A carta falava sobre um crime envolvendo uma menina de 15 anos chamada Leslie Gatas. O caso tinha acontecido algumas semanas antes, ali mesmo em Memphis, não muito longe da igreja, e todo mundo já tinha ouvido falar, inclusive o Sam. A garota foi levada de dentro do próprio quarto no meio da noite, e o caso estava espalhado em todos os noticiários. Mas o que deixava tudo ainda mais estranho é que essa carta não só citava o nome da Leslie, ele dizia que tinha algo no sótão da igreja que mudaria tudo o que as pessoas achavam sobre o crime. O Sam ficou parado e chocado com o que ele tinha lido. Ele não sabia se aquilo era real, se era uma grande brincadeira, mas no meio de tanta dúvida, ele decidiu não perder tempo, chamou a polícia e dois agentes foram até o local. O Sam mostrou a carta para os agentes e também disse tudo o que estava acontecendo desde as semanas anteriores. Eles ouviram com muita atenção e decidiram subir até o sótão para verificar. Eles olharam tudo, atrás das caixas, dos armários, no assoalho de madeira, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. Na verdade, eles não acharam nada suspeito, nem nada ligado ao caso da Leslie. Mas também, por precaução, eles decidiram vistoriar todo o prédio, mas não encontraram sinais de invasão ou algo que indicasse que tinha alguma coisa errada. Eles ainda disseram que provavelmente aquela primeira hipótese do Sam estava correta, que provavelmente aquilo era só uma coisa de criança e quem escreveu aquela carta também estava mexendo nas coisas da cozinha.
mas que de qualquer forma, se ele visse qualquer coisa estranha e precisasse da polícia, que era só ele ligar, que eles iriam imediatamente até lá. Assim que os policiais foram embora, para as outras pessoas aquilo não foi nada demais e provavelmente era só uma coisa aleatória. Mas para o Sam, não. Ele pensava que tinha realmente alguma coisa muito errada. Nas semanas seguintes, as coisas só pioraram. As comidas continuavam sumindo, mesmo com as fechaduras sendo trocadas de novo, de novo, de novo. As roupas do cozinheiro também eram encontradas em locais estranhos. E o pior é que agora esses bilhetes começaram a aparecer em lugares também diferentes. Não foi só o Sam que recebeu, mas cozinheiros, pessoas da limpeza, os administradores começaram a receber cartas iguais à do Sam. Mas a gota d'água veio em um domingo. O Sam estava na igreja com a família, quando o filho dele se sentou em um banco da frente, pegou a Bíblia do suporte e, assim que abriu, um bilhete caiu no chão. Era mais um bilhete com o nome da Leslie escrito em uma toalha de papel. O Sam ficou muito irritado, porque você enviar esses bilhetes para adultos, tudo bem, porque ele fala de um crime, mas para crianças, aquilo já tinha ido longe demais. E foi exatamente nesse momento que ele percebeu que alguma coisa tinha que ser feita e eles não poderiam mais esperar. No dia 17 de março, quase um mês e meio depois da primeira coisa estranha que aconteceu, o Sam procurou as pessoas do serviço de manutenção. Ele sugeriu que eles passassem uma noite na igreja para tentar flagrar a pessoa que estava fazendo aquilo. Por volta das 10 horas da noite, todo o prédio já estava vazio. As únicas pessoas que estavam lá eram o Sam e os dois funcionários da manutenção. Cada um se escondeu em um lugar estratégico, mas todos com vista para o corredor que ligava à cozinha até o escritório. O silêncio era total, não tinha nada se mexendo naquela noite. E depois de um tempo ali naquela mesma posição, um dos funcionários começou a ficar muito cansado e decidiu andar um pouco para esticar as pernas. Ele caminhou bem devagar pelos corredores. Ele olhava em cada sala vazia, tentando ver se não tinha alguma coisa estranha. Quando ele estava andando próximo do berçário, nesse mesmo corredor, ele ouviu um barulho bem atrás dele. Ele virou correndo, achando que era o Sam, mas não tinha ninguém. E foi nesse momento que ele viu a luz da cozinha se acender. O coração dele disparou naquele momento, e ele saiu correndo em direção à cozinha. E assim que chegou lá, ele ficou paralisado. Ali, de pé, estava uma garota com os olhos arregalados, com o rosto muito pálido e com roupas bem sujas. Ela olhou para ele e percebeu que era um funcionário do prédio, e sem que ele conseguisse dizer nada, ela simplesmente correu e se jogou nos braços dele. E atrás dela, na sombra da porta, tinha um homem muito alto e barbudo, mas assim que ele viu o funcionário, saiu correndo e fugiu dali. E foi naquele momento que ele descobriu que aquela garota que estava ali era a Leslie, aquela menina de 15 anos que tinha desaparecido. Ela tinha sido levada de casa no meio da madrugada por um homem chamado Ernest, de 42 anos, e ficou mantida escondida no sótão da igreja por 119 dias. O Ernest mantinha a Leslie com uma vigilância muito rígida e a ameaçava o tempo todo com uma arma branca. Ele dizia para ela que ele pediria um resgate e que em breve ela estaria em casa, mas a Leslie percebeu que não tinha resgate nenhum e que se ela não fizesse nada, provavelmente uma coisa muito ruim aconteceria. A Leslie começou a agir em momentos que ela ficava sozinha, geralmente de madrugada quando eles desciam para pegar alimentos. E aqui fica um ponto que não foi muito esclarecido. Não saiu nos locais como eles faziam para abrir esses cadeados. Não se sabe se eles tinham chaves reservas, se eles conseguiam encontrar as chaves ou até mesmo abrir de uma outra forma. A questão é, eles realmente abriam esses locais e ela pegava uma grande quantidade de comida justamente para causar estranheza. E quando ele estava distraído com alguma outra coisa, ela pegava as roupas do cozinheiro e colocava em locais diferentes justamente para chamar a atenção. E nos raros momentos que ela ficava sozinha, escrevia rapidamente naquelas toalhas de papel: Meu nome é Leslie e eu estou no sótão. Depois disso, deixava esses bilhetes em qualquer lugar que as pessoas pudessem ver, no escritório, na mesa de outras pessoas, na cozinha. Mas quase ninguém entendeu o que era aquilo e a única pessoa que desconfiou de toda a situação foi o Sam. E daquela vez que os policiais foram lá e não encontraram nada,
É porque o Ernest tinha descoberto um vão escondido no sótão. Era um espaço bem estreito que ficava perto da parede. A Leslie estava a poucos metros dos agentes, mas ela não podia reagir e nem pedir ajuda, justamente porque ele estava ameaçando ela. E o mais bizarro é que se o Sam não tivesse ficado com aquilo na cabeça, provavelmente ninguém teria investigado. Depois que ela foi resgatada, o Ernest foi preso e condenado por sequestro. Ele pegou 41 anos de prisão. Já a Leslie conseguiu se recuperar. E anos depois ela se formou em direito e passou a integrar o Conselho da Comissão Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. Ela virou a voz de quem não tem voz. E em pensar que tudo isso só aconteceu por conta de uma tigela de castanhas. E é isso, gente. Muito, muito, muito bizarro essa história, né? Eu gosto muito de trazer essas histórias aqui, eu acho que até os inscritos já perceberam, que eu gosto de trazer essas histórias assim que tem umas grandes reviravoltas, que coisas estranhas e diferentes acontecem. Mas todos esses casos que eu trago são reais. E é surreal você pensar numa coisa dessa, né? Mas ainda bem que tinha uma pessoa que estava atenta a tudo aquilo e também não desistiu de procurar o que é que estava acontecendo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Se você gostou, já deixa um like para me ajudar. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Sempre tem muito conteúdo novo aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!